Olá, começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Eu sou Osmar Calegari, advogado criminalista e professor de Direito Penal e Processo Penal. Aqui é Giovanni Moro, advogado criminal, formado pela Faculdade de Direito de Curitiba e labutando aí diariamente na advocacia. Muito bem, hoje viemos aqui com os nossos convidados para falarmos sobre a jovem advocacia no Tribunal do Júri. Vamos discutir alguns aspectos sobre o início da labuta, daquele tribuno do júri, aquilo que eu sempre gosto de destacar, que o advogado, o tribuno do júri, exerce a advocacia na sua plenitude. Então vamos falar de alguns aspectos da dificuldade no início da carreira, a prospecção de clientes, habilidades que o jovem advogado do júri deve ter. Então confira mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Bem, a respeito do início da advocacia no Tribunal do Júri, até eu já deixo aqui a pergunta, para os convidados, como iniciaram a sua militância como tribunos do júri? Se puder compartilhar com os nossos ouvintes um pouco da história de vocês? Quando eu iniciei na minha advocacia, tudo que eu almejava como advogado, desde a época da faculdade, quando eu tinha que assistir a alguns plenários, algumas audiências, eu me almejava como um advogado de júri. E eu via aquilo como algo muito distante para mim. E o que eu fazia? Eu chegava em todos os advogados que eu via que estavam fazendo júri e praticamente implorava. Quando você tiver um júri, me chama para fazer um júri com você. E ficava com aquela situação. E o que eu tinha de retorno com isso? Nada. Ninguém nunca me chamava e eu ficava naquela expectativa. E como que eu ia conseguir um cliente para me contratar para fazer um júri se eu nunca tinha feito um júri? Isso me deixava até um pouco chateado. E o que eu pensei em fazer para começar a fazer júri? Começar a fazer advocacia dativa. Aqui no interior, como não tem defensoria pública, eu falo de uma cidade do interior de Goiás, aqui tem muitos advogados dativos. O juiz nomeia, a própria OAB nomeia, e eu comecei a ir nas varas dos fóruns próximos aqui da minha região e disponibilizar meu nome. E com isso, eu comecei a ser nomeado nesses processos de homicídio, que, consequentemente, no Tribunal do Júri. Então, o meu início foi basicamente isso. Eu comecei na advocacia dativa, fazendo isso sem cobrar nada, pro bono, de forma dativa, para entrar ali nesse, vamos dizer assim, nesse mercado que eu não via uma forma de conseguir se não fosse desse jeito. Bom, minha trajetória aí na advocacia criminal do júri começa em 2018, quando eu bato as portas do escritório onde hoje eu faço parte. Eu ainda, quando acadêmico, sempre tive essa intenção, sempre me despertou esse interesse em conhecer o mundo do Tribunal do Júri, que era o que me brilhava os olhos, por assim dizer, desde quando eu entrei na faculdade. E então eu comecei uma saga para conseguir um estágio na seara criminal. Difícil, aqui já trazendo uma das dificuldades que vai ser um dos tópicos que a gente vai trabalhar. A advocacia criminal e o Tribunal do Júri em específico tem as suas peculiaridades. Não se trata, talvez, de um dos campos do direito de maior especialidade e também de uma necessidade de conhecimento muito grande. Então, é difícil arrumar um estágio na seara criminal e dentro do Tribunal do Júri. Mas, como toda dificuldade, nada é impossível, é sempre superável. Então, eu fui batendo de porta em porta, também buscando, como o doutor Osmar, uma oportunidade e consegui, entregando um currículo pessoalmente no escritório onde hoje faço parte, e me abriram a possibilidade. E, a partir dali,
eu pegava todos os júris que eu podia ver pela frente, junto com os advogados do escritório, e fazia questão de estar lá, sendo para carregar uma caixa, sendo para carregar o papel, sendo para fazer alguma anotação, porque eu adorava aquilo e eu começava a me ambientar com aquilo que eu pretendia fazer, né? Então, acho que a minha trajetória começou aí dessa forma, buscando e pedindo a oportunidade para simplesmente sentar ali, vestir a beca e sentir o peso da responsabilidade de ter a vida de um ser humano na sua mão, né? De ter que defender uma pessoa ali acusada, talvez dos crimes mais graves dentro do nosso ordenamento jurídico. Nos primeiros júris aí que os convidados tiveram a sua atuação, quais foram ali as principais dificuldades ali? De repente está no plenário, está diante ali do conselho de sentença, tem ali o presidente, né, o juiz-presidente, tem um promotor. Como é que foi assim esse frio da barriga, na barriga, né? Esse frio na barriga nesses primeiros julgamentos que os colegas participaram? No começo, tudo realmente é muito difícil, principalmente no tribunal do júri, porque além de toda a dificuldade inerente de um plenário, você também tem ali na sua responsabilidade alguém que pode pegar 30 anos de cadeia. Então isso é muito sério. E no começo, o que eu tive mais dificuldade foi como me comportar ali diante dos jurados, num plenário, como que era essa tratativa, porque o processo você estuda, você vai conhecer. A legislação você estuda, você vai saber como é o procedimento. Mas o tribunal do júri é algo que ele destoa de todo o restante dos procedimentos. Porque ali, além de ser tudo muito dinâmico, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que uma testemunha vai falar, que isso vai impactar de certa forma num jurado, até a forma como você se porta ali, um bom dia, uma frase mal falada, aquilo vai impactar nos jurados. Por isso que uma das minhas maiores dificuldades foi entender todo esse mundo do tribunal do júri, como cada situação, cada detalhe, ele é relevante na hora da votação, na hora da convicção dos jurados. Então isso eu posso dizer que foi uma das minhas maiores dificuldades no início, quando eu fui fazer os meus primeiros plenários. Da mesma forma, eu aqui passei pelas mesmas dificuldades que o Dr. Osmar. E, obviamente, a gente vai passando de plenário em plenário, a gente vai vendo que o frio na barriga, o tremer de pernas, ele não passa. É todo julgamento igual. E quando passar, aí eu acho que a gente não está fazendo da forma correta, porque sempre há uma responsabilidade, sempre vai ter esse peso nas nossas costas, né? Então, a gente vai vendo que isso é um probleminha que a gente vai superar de júri a júri. Mas, também compartilhando das mesmas indagações, dos mesmos questionamentos que o Dr. Osmar nos trouxe, como se portar, né, na frente do jurado, essa estética do júri, por assim dizer, né? Muitos têm essa concepção de que o júri é teatro. Não é uma guerra de convencimento, uma guerra de narrativas, né? Existem muitas coisas que vão além, mas nesse sentido de ter uma estética do júri, quando você chega no plenário, você se depara ali com vários jurados sentados esperando para de alguma forma ser ali sorteado para participar desse julgamento. Você já começa a ser analisado, você já começa a ser provado ali naquele momento, a forma que você veste a sua beca, a forma que você segura a sua caneta, a forma que você cumprimenta as autoridades. E são coisas pequenas que fazem toda a diferença ali. Pode ser que da forma que você age entrando, você pega a antipatia de alguém. Então você tem que tomar cuidado com tudo isso. E realmente como se portar, como saber como um júri se desenvolve ali, eu acho que é uma das grandes dificuldades. Poxa, esse é meu primeiro júri, o que eu devo fazer, né?
E nisso, o que me ajudou foi justamente a ambientação. Eu ir a vários plenários de júri, eu estar com outros advogados, eu estar com outros amigos, colegas em julgamentos e estar ali sentado, ver como eles agem, ver como eles se portam, isso me ajudou bastante ali no início, nos meus primeiros júris, para tentar, digamos assim, superar essa dificuldade e não ficar tão nervoso com aquele ambiente, porque realmente você fazer teu primeiro júri é tenso, né? Você tá ali nos teus primeiros plenários é complicado, mas se você tiver a segurança, você já passou por aquilo algumas vezes, você está ali, isso me ajudou bastante quando eu fui fazer o meu primeiro julgamento, assim, como advogado, enfim, e tomar a defesa como um todo, né? Realmente, Giovanni, essa parte do feeling ali, da sensibilidade de você se situar e saber o que o jurado pode sentir e ter uma visão, até uma visão pessoal, porque o jurado, ele tem isso, ele não é um expert no direito, não é um juiz de direito, ele é uma pessoa leiga da sociedade, então ele vai criar sua convicção pessoal, muitas das vezes nesses detalhes, até da forma como você cumprimenta os jurados. E no início é muito difícil você ter essa sensibilidade. Essa situação de você já ter um outro colega mais experiente, já estar ambientalizado com aquilo, ajuda bastante. Mas realmente eu vejo isso como um ponto muito crucial, principalmente no início. Para complementar e a gente sempre trabalhar junto, e eu trago aqui também uma das grandes dificuldades do jovem advogado, que é o estigma da inexperiência. Eu costumo chamar isso nas palestras. Sempre que você senta ali, um jovem advogado com OAB aqui no Paraná, a gente já está em 120 mil. Não sei como é que está aí em Goiás, doutor. Mas com uma OAB com a numeração nova e ter um promotor tarimbado ali do outro lado, um promotor que já está ali na comarca há 20 anos, 25, o promotor do júri, o promotor que é a segurança da sociedade local. E você ali, um jovem advogado, que talvez esteja fazendo o seu primeiro, segundo júri, e tendo que lidar com todas essas situações, né? E promotores que são, de algum modo, digamos assim, no bom sentido, safos, né? Entendendo a situação, vão utilizar isso, né? Contra você. Falando, é um menino, não sabe o que está falando. Sobretudo quando tem um conselho de sentença mais experimentado, um pouco mais com idade mais elevada. Isso já aconteceu comigo. De me olharem e falarem, olha, o que esse menino está querendo fazer aqui? É um garoto, acabou de sair dos bancos acadêmicos, enfim, e vem aqui querer ensinar como é que se faz justiça dentro da nossa comarca, uma comarca pequena. E você tem que trabalhar com isso. Como você vai fazer isso? Utilize a tua juventude em seu favor. Eu sempre falo isso. A juventude, ela tem um componente até estético que é sedutor pelos jurados. Que é o sentido, você vê um menino, você vê uma menina nova buscando justiça com unhas e dentes, e isso tem alguma força maior. Você vai utilizar isso em seu favor. Esse promotor tarimbado sabe o que está falando. Mas eu, na inocência que eu tenho, acabei de sair de dentro da faculdade, estudei o direito, os mesmos livros que o promotor de justiça, eu tenho a plena convicção de que meu cliente é inocente. Eu tenho, na minha juventude, vou lutar por unhas e dentes por isso. Então, utilize a tua juventude em seu favor e não deixe que eles usem isso contra você. Se eles usarem, se vitimize, porque essa é a melhor arma que você tem. Às vezes tem uma mãe no conselho de sentença que tem um filho da tua idade. E daí você usa isso e analoga com o jurado. Sempre todas as armas em seu favor. E você pode utilizar isso, Giovanni, até pegando um link dessa questão que você levantou, do advogado inexperiente, o menino que acabou de sair da faculdade, está lá num júri, questão da humildade também. Quando você demonstra ali essa humildade, principalmente para os jurados, porque ninguém gosta daquele que está por cima. A tendência de todo mundo, da sociedade em si, é você sempre defender aquele que é o mais fraco. Então, quando um promotor
vem com essa posição, um menino, o que ele está fazendo aqui? E a gente consegue demonstrar para os jurados que você não está ali brincando, mas que você está ali com sabedoria e com humildade, buscando um julgamento justo. Você consegue sim tirar muito proveito dessa inexperiência, vamos dizer, entre aspas. Eu sempre, quando em algumas oportunidades que eu vou iniciar ali os cumprimentos, eu sempre gosto de frisar: cumprimento o juiz, cumprimento todo mundo, e é sempre um prazer para esse jovem aprendiz de advogado. Eu já vou colocando ali uma visão, uma sementinha na cabeça dos jurados, que mesmo sem a experiência de um promotor que tem ali 30 anos de júri, mas eu não estou ali para brincadeira. Eu estou ali para fazer um trabalho sério, um trabalho com comprometimento. Como o doutor Giovanni falou, a questão principalmente numa comarca menor, né, muitas vezes o jovem advogado ali, menos de 5 anos de atuação, uma OAB nova, e se depara com um promotor que já está ali há décadas atuando, já tem ali um respeito da comunidade local. Tudo isso também acaba afetando o jovem advogado, né? Por isso que é muito importante mesmo, como o doutor citou, ter essa confiança de que ele tem ali um preparo técnico, ele estudou os mesmos materiais de que o acusador, né, o membro do Ministério Público estudou, ele tem a convicção da tese defensiva, mas tem realmente essas dificuldades, né? Até acho que o doutor Osmar ele pode também confirmar, né? O doutor Osmar tem ali uma atuação no interior do estado de Goiás, né? Acredito que já tenha tido essa experiência, né, de atuar em comarcas menores, em que a comunidade local tem ali assim, um respeito, um membro do Ministério Público. Já aconteceu também, doutor Osmar, de bater esse frio na barriga, de pensar, poxa, mas como é que é, na cidade pequena, o promotor ali tem esse respeito da comunidade local? Já se deparou com uma situação dessa, como o doutor Giovanni citou? Sim, com certeza. Eu já passei por uma situação parecida, e você vai numa comarca pequena, que só tem um promotor, que o promotor está ali há vários anos. A comunidade, a sociedade, ele já enxerga esse promotor, vamos dizer assim, com devido respeito, mas como o salvador da pátria, como aquela pessoa que vai trazer justiça para todos. E até teve um detalhe, que eu fiz um júri, se eu não me engano, no final de 2021, e era uma cidade pequena, e o prefeito da cidade tinha sido cassado há pouco tempo, e sempre a sociedade, ela tinha o promotor com esse esteio. O promotor, ele participava de programas sociais, destinava verbas para algum projeto social, então todo mundo gostava muito do promotor. E uma situação tão complicada, que era um júri foram 6 réus nesse júri, e depois foi desmembrado. O meu era o último, era o meu cliente e um outro cliente que estava representado por outros 2 colegas. E um desses outros colegas, ele teve a infelicidade de falar a seguinte frase: e não adianta o promotor vir aqui fazer programinha social. Pra quê? O promotor pegou isso e descascou a colega. Porque assim, a gente já estava numa situação que era difícil. O promotor era muito conhecido, todo mundo gostava dele. Então, de alguma forma, eu atingi essa questão que ele já estava utilizando. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E ele aproveitou bastante disso, e a colega depois teve muita dificuldade nesse plenário. Então, essa questão do promotor, que já está há muito tempo na comarca, e vem um advogado, principalmente um advogado em início de carreira, é muito difícil, muito complicado você lidar com todo esse contexto.
A gente considerar, né, que no processo penal, né, julgado ali pelo juiz de direito, o juiz monocrático, né, a gente já tem uma dificuldade, pois a gente sabe que o nosso sistema de justiça, ele tem uma tendência maior a ser mais punitivista, né? A gente já vê na nossa militância como advogados essa dificuldade. Eu tenho a visão que no júri é ainda pior, né? Porque ali está sendo julgado por um conselho de sentença, né? 7 pessoas leigas, né? Representantes ali da sociedade que vão julgar aquele acusado. Então já é uma situação ainda muito mais delicada, né? Porque são pessoas que já têm essa visão, assim, também punitivista, né? Muito também influenciado pela imprensa, ainda mais são uma situação numa cidade pequena, ou um caso de repercussão. Então, penso que no júri a gente pode considerar que, como regra, o cliente já entra condenado. Ele bota o pé ali no plenário já condenado. O trabalho do advogado, do tribuno, do júri, é descondenar o cliente. Então, assim, convencer aqueles 7 jurados, né, os membros do conselho de sentença, de que aquela pessoa, pelo menos há uma dúvida, né, a respeito do caso, ou enfim, tentar desconstruir aquela condenação e pelo menos convencer 4 dos membros do conselho de sentença a respeito dessa tese. Mas é algo assim que realmente exige um cuidado muito grande, como os convidados citaram, pois não dá para trabalhar somente na tese jurídica, né? Porque estamos falando de julgadores leigos, então a forma é muito importante, a forma, né, como vocês citaram, né, da abordagem, a cadência na fala, as palavras devem ser cuidadosamente colocadas, porque às vezes só uma postura, muitas vezes, que possa soar arrogante pro jurado, você está comprometendo completamente a tese defensiva, e o jurado pode bloquear totalmente e não querer nem saber, né, da tese defensiva, né? Não raro situações em que já chega ali a defesa fazer uma sustentação para o conselho de sentença, a gente já percebe na expressão física do jurado, aquele bloqueio, né, em relação à tese defensiva, mas muitas vezes com a forma, né, como o tribuno ali vai colocando, né, a sua tese defensiva, até na expressão física do jurado a gente pode perceber que ele já vai ficando mais receptivo a uma tese defensiva, ele já começa a pensar, poxa, mas será que essa tese acusatória é assim mesmo? Será que essa pessoa realmente merece ser condenada por esse crime contra a vida, né? Em regra, um homicídio, né? Claro que tem situações de aborto, enfim, mas muitas vezes a gente sabe que, penso que a maior parte das atuações dos colegas são em caso de homicídio. Mas vocês concordam com essa afirmação que eu fiz? Assim, é meio que isso? Vocês sentem assim por parte do conselho de sentença que o cliente já entra meio condenado e você tem que trabalhar, desconstruir essa condenação para aí cavar essa absolvição? Doutor Augusto, concordo plenamente contigo e costumo dizer, o júri é uma guerra e a gente entra perdendo de 7-0. A gente tem que ir começando ganhando espaço, né, paulatinamente, até a gente construir realmente um caminho para conseguir chegar ao conselho de sentença. E dentro dessa perspectiva de se construir um caminho, né, para se chegar ao resultado que a gente pretende, que está ali buscando, eu acho que umas dicas interessantes para esse público nosso da jovem advocacia é a gente, de algum modo, ir desmistificando alguns que, ao meu ponto de vista, algumas máximas, algumas premissas que estão equivocadas no júri atual. Por exemplo, a gente sempre tem aquela percepção de que o júri é debate. Isso sempre foi uma máxima em razão dos clássicos, dos grandes julgamentos. A gente tem visto na pessoa do advogado, do júri, aquele advogado de verve, fazendo um belo debate, enfim. Mas no atual júri, a gente está vendo que 1h30 não vai resolver. 2h30, quando mais de um réu, não tem essa possibilidade. Então, eu tenho dito, dentro dessa perspectiva de construir um caminho para sair do 7-0, do 0-7, melhor dizendo, né? Porque a gente está ali no 0, para tentar ganhar uns pontinhos, tudo conta.
conta a forma que você entra, a forma que você se porta, a tua seriedade e a forma que você constrói o caso dentro da instrução. Eu digo que hoje o júri ele está basicamente dentro das inquirições de testemunha. Você precisa criar o seu canal de comunicação com o jurado, você precisa que ele, de algum modo, entenda a tua tese. E 1h30, às vezes, não vai dar tempo. Então, como que você vai fazer isso? Você vai pegar a primeira testemunha e você vai contar a história. Obviamente, nós sabemos que a maioria das vezes a primeira testemunha é do Ministério Público e ele vai começar perguntando. Mas depois disso, construa novamente a história com essa testemunha. Conte a história pela sua boca, porque isso vai, de algum modo, já colocar na cabeça do jurado que a história existe um contraponto e ele vai ouvir isso da sua boca. Você começa a criar o teu canal de comunicação e a partir daí vai desenvolvendo. Sempre ficar atento ao que o conselho de sentença está reagindo, né? Como você bem citou, você começa a ver que o jurado está armado, já vem assim, meio que não querendo olhar muito para o advogado. Depois ele já dá uma baixada, né? Parece que ele tira a guarda e ele começa a te ouvir, alguma coisa interessa, enfim. Então essa construção, ela é durante todo o julgamento. Às vezes, e eu vejo isso que quem faz com maestria, cito aqui os meus mestres, doutor Adriano Bretas, que é meu sócio, meu amigo, meu mentor, e também doutor Cláudio Daledoni, que é uma referência para mim, enfim, eles têm essa característica de se utilizar de algumas, digamos assim, de alguns bordões da nossa língua para, de algum modo, chegar e levar um conhecimento mais fácil para o jurado. Por exemplo, saímos de um júri agora, um júri federal de 12 dias, e tinha um conselho de sentença mais experimentado, um conselho de sentença mais velho, digamos assim. E o doutor Daledoni fez menção a um remédio para a memória chamado fosfosol. Eu nem sabia o que era, porque sou um jovem advogado, mas a gente vai aprendendo isso. E um conselho de sentença sabia o que era fosfosol. E é um remédio para memória que se tomava lá atrás. E analogou isso para dizer o seguinte: o delegado, quando a defesa pergunta, fala não sei, não lembro, não sei, não sei. Aí ele chegou para o delegado e falou: o senhor está precisando de um fosfosol. E os jurados riram e criou o canal de comunicação. Veja como é importante você saber um pouquinho, se utilizar de outras estratégias. E o júri, ele é lindo por causa disso, porque o jurídico talvez seja o menos importante. O mais importante é você criar o canal de comunicação, você ser ouvido, você construir um caminho para conseguir que eles tenham ouvidos de ouvir e que eles possam, de algum modo, te dar alguma atenção. Então, dando algumas dicas aí para construir essa linha a gente começa perdendo e vai construindo. Eu acho que isso é muito importante e a instrução vem sendo utilizada muito para isso. Eu concordo plenamente com Augusto, Giovanni. Nós entramos no plenário perdendo. E quando você está ali aguardando o promotor finalizar os debates dele, e ele falando e o jurado lá balançando a cabeça de forma positiva, quando você inicia a sua fala, você vê aquele jurado com um bloqueio. Então você tem que, de alguma forma, você se conectar com esse jurado. E não adianta você querer chegar e explicar uma tese, uma inexigibilidade de conduta diversa, ou qual seja uma tese jurídica, que o jurado não vai receber isso. Então você tem que, de alguma forma, falar a mesma língua do jurado. Se conectar com ele, para ele poder receber aquilo que você tem para falar. E você utilizar da própria instrução para isso é algo muito válido, porque eu vejo que os debates, como eu falo até da própria sustentação oral em um recurso, é a cereja do bolo. É o que você tem para sintetizar tudo aquilo que já aconteceu. Ainda mais quando se trata de um processo extenso. Então, o doutor Giovanni trouxe aqui esse exemplo de um júri de 12 horas. Imagina a cabeça do jurado
12 horas, 12 dias, desculpa. Imagina a cabeça do jurado depois de 12 dias. E se você não conseguir já ir trabalhando e já ir se conectando com o jurado, não adianta você gritar, você espernear na hora dos debates que não vai conseguir nada. Exatamente, porque, enfim, a gente já mencionou, né, que o cliente ele já entra condenado, então tem que pensar em toda essa forma e também pensar na tese defensiva, né, pensar que em muitas situações ver qual é a melhor estratégia, né, se é uma negativa de autoria ou não, ou só, às vezes, pensar de forma estratégica, né, expor para o jurado, olha, ele não nega o fato, ele fez esse fato, mas só que a gente só tem que dosar o peso da espada para esse fato, para que seja feita justiça, e daí muitas vezes até explicar para o cliente, para ele também entender, né, qual é a tese defensiva, e também colocar na cabeça do jurado, olha, a gente está aqui buscando justiça, né, aplicar ali a pena, né, o peso da espada corretamente, e daí, claro, trabalhar de uma forma estratégica ali, tentar uma desclassificação, afastar uma qualificadora, né, enfim. Mas essa forma é muito importante colocar, né? E como o Dr. Giovanni citou, né, o exemplo ali do Dr. Cláudio Daledoni, de gerar essa conexão, né, essa empatia com o jurado, para desarmar o jurado e para que ele possa se conectar com você, para que ele esteja ali aberto com a sua tese defensiva e falar de uma forma assim que ele entenda, né? Porque afinal de contas ali o principal papel dele é buscar a aplicação correta, né, da norma, né, ali a fim de buscar a justiça. Bem, falamos essa questão, né, de gerar essa conexão com o jurado, né, afinal de contas ali em regra é um julgador leigo, né. Mas há várias formas, né, de ter essa atuação no tribunal do júri. A gente pode até falar assim que existem estilos, né, de júri, estilos de atuação. O que os convidados pensam a respeito? Essa questão de estilo de júri é algo bem particular de cada um. Talvez nós podemos pensar que júri é só teatro, só gritaria, jogar processo no chão. Mas eu vejo que cada colega, cada advogado, ele tem o seu próprio estilo. Que talvez até no início, quando você está realizando os seus primeiros júris, você se espelha em alguém, você tenta fazer igual, mas com o passar do tempo, você vai adquirindo mais experiência, você vai fazendo o seu próprio estilo, você vai criando a sua própria identidade no júri. Quando eu faço algum plenário, eu não sou de ficar gritando, ficar brigando. Se precisar brigar, eu vou brigar. Se precisar gritar, eu vou gritar. Mas não é a minha forma de atuação. Eu prezo principalmente para a técnica. Por que eu faço isso? Eu tenho uma dificuldade muito grande em oratório, em me expressar. Eu sou uma pessoa tímida, então se você me colocar ali numa sala com 10 pessoas que eu não conheço, eu vou ficar quieto no meu canto ali, não vou falar com ninguém por essa timidez. Então, quando eu entro ali no plenário, eu tento, de uma forma técnica, expor tudo isso. É claro que nós não podemos escutar tudo calado e não se posicionar. Como eu disse, se precisar brigar, eu vou brigar. Mas não é o meu estilo de júri. Eu sempre faço de uma forma mais técnica e algo que eu vou ali, eu sei que eu consigo me conectar com os jurados dessa forma. Eu já vi situações em que a pessoa gritou, fez toda uma encenação, e eu não vejo isso de uma forma receptiva pelo jurado. O jurado, ele não costuma gostar muito disso. Claro que cada um tem sua forma de trabalhar, mas para mim, na experiência que eu já tive, eu prefiro fazer dessa forma. Concordo com o Dr. Osmar, no sentido de que, efetivamente,
nós temos que entender que existem estilos distintos dentro de uma linha de atuação do Tribunal do Júri. Eu tenho para mim que nós temos, por exemplo, um estilo professoral, e cito aqui como, por exemplo, o Dr. Adriano Bretas. Ele tem esse ar de professor, tem livros escritos, ele tem esse ar de dar explicações mais complexas para o jurado e sempre naquela linha, sabendo efetivamente o ponto que dá para chegar, a linguagem que você tem que usar, né? Não adianta você usar uma linguagem totalmente que não seja compreensível pelo jurado, né? Tem que ter essa linha, mas esse tom professoral mesmo, de dar uma aula para o jurado, de você explicar vírgula por vírgula e construir um raciocínio. Mas nós temos também, por exemplo, um estilo mais poeta, digamos assim, pessoas que se valem de metáforas de várias outras formas para construir um raciocínio. Tem um estilo gladiador, mais esse que vai para um combate mesmo. E cito aqui o Dr. Cláudio Daledoni, esse advogado de trincheira que vai para o combate. E eu digo, tá, mas qual desses estilos é o correto? Qual é o melhor? Qual que você tem que usar? O correto é o estilo próprio, costumo dizer isso. Porque você tentar imitar algo que você não tem liberdade, você tentar virar alguma coisa que você não é, isso vai fazer com que você, primeiro, perca segurança dentro do teu trabalho e, dois, que você vire uma figura caricata daquilo que você não é. Então, a primeira coisa, ache o seu estilo próprio, sua forma de atuação, onde você se sente seguro, porque eu acho que a segurança é uma das principais características e qualidades que o tribuno do júri precisa ter, precisa estar seguro naquilo que está falando, porque senão ele não convence. Se você não está convencido, você não vai convencer outra pessoa. Então, estar seguro daquilo. E, dentro dessa linha de segurança, achar um estilo que seja mais adequado para você, né? Eu já sou aquele um pouquinho mais gladiador também, no sentido de ir mais para o combate, de ir assim, mas sempre naquela linha. Combatividade não significa falta de educação. Não precisa você, de algum modo, ofender, você não precisa passar da linha. É possível ser combativo sem ser mal educado. Então, fazendo essa diferença e trabalhando sempre em prol daquele grupo de júri, daquele conselho de sentença, das pessoas que vão julgar. Não adianta também eu chegar e falar, olha, esse é meu estilo, essa é a minha forma, mas fazer isso, escolher o meu estilo sem pensar em quem está julgando. Obviamente que eu não posso fazer um júri aqui na capital, em Curitiba, da mesma forma que eu vou fazer um júri, por exemplo, no interior, na comarca de Ubiratã, como eu já fiz, que é uma cidade menor. Então, você tem que saber a estratégia, tudo uma análise estratégica. E o júri é uma guerra e nós temos que ter estratégia dentro dessa linha dos estilos. Você tem o seu próprio estilo, mas você se adapta àquela situação. Um exemplo claro que o Giovanni trouxe. Eu não vou ter o mesmo estilo, entre aspas, novamente, na capital com o interior. Você se adapta àquele conselho de sentença. E um detalhe que o Giovanni também mencionou, o estilo professor. Eu também gosto de utilizar isso, porque eu dou aula na faculdade, já foi fazer uns 4 anos, e é algo que eu me sinto à vontade no plenário do Tribunal do Júri de realmente trazer de uma forma mais didática para os jurados. Você acostuma ali na sala de aula a explicar, a contextualizar para um aluno. Quando você consegue trazer isso para o plenário do Tribunal do Júri, eu vejo que é uma vantagem, porque você realmente, o que você faz na sala de aula, você vai fazer ali para os jurados. É claro que é um contexto diferente, mas é algo que eu vejo que dá certo.
Bem, falamos que nesse início da carreira desse jovem advogado, desse jovem tribuno do júri, há uma série de dificuldades. E aí, quais são as qualidades que esse jovem advogado do júri deve buscar, desenvolver, seja ali dentro do plenário ou mesmo em relação ao cliente, na prospecção do cliente? Então, Augusto, eu tenho para mim que o jovem advogado já tem algumas características, digamos assim, que são um diferencial para ele dentro do mercado de trabalho, dentro do júri. Primeira coisa, o jovem advogado tem atualidade. O jovem advogado, acabou de sair, ele está mais acostumado com aquilo que é novo. Normalmente pensando aqui num olhar mais pragmático da coisa, digamos assim, o jurado, quando ele senta no plenário, a primeira coisa que tiram dele após o compromisso é o celular. Ele fica praticamente, hoje, a gente sem celular parece que a gente está perdido, que tiram algo precioso. Hoje a gente se localiza pelo celular, a gente se comunica pelo celular e, obviamente, que isso causa um impacto para o jurado. Então, a primeira coisa, o jovem advogado tem atualidade, tem tecnologia. A utilização da tecnologia no júri é hoje uma necessidade, porque você prende a atenção do jurado. E se você pega esse promotor que está lá há 30 anos, que tem essa concepção clássica do júri, de que o júri é mais debate, e não pega, por exemplo, não mostra uma prova para o jurado, hoje o jurado é muito curioso, o jurado quer saber, o jurado quer ver, o jurado quer sentir a prova. Então, vamos pegar e colocar uma televisão e mostrar para o jurado a prova, né? O jovem advogado também tem a pureza intelectual, é o que eu já ia falando. Olha, às vezes você utiliza isso como argumento em seu favor. Eu estou aqui e eu não perdi esse sentimento ainda de buscar justiça. Eu sei que o promotor de justiça já está há anos e já desacreditou dela, mas eu não. Eu estou aqui para fazer justiça. Enfim, tem isso. E tem esse componente estético. É muito bonito ver um jovem advogado brandindo e buscando o direito do seu cliente de uma forma ferrenha, com um gosto, assim, é bonito ver isso, sabe? E isso conta ponto. Cito aqui, por exemplo, o júri da Valentina de Andrade, Demasculados de Altamira, um júri, um dos maiores do Brasil, salvo o melhor juízo, foram 22 dias, ou até 30, eu não me recordo, mas o Dr. Cláudio Dalidoni, quando fez a defesa, tinha ali entre seus 20 e 30 anos. E foi um júri histórico em que ele, um menino, estava defendendo aquela causa que, aos olhos de todos, era horrendo. E ele, na sua juventude, com a sua irreverência, digamos assim, no bom sentido, irreverência no sentido não de maltratar, mas de ser combativo, conseguiu a absolvição daquela mulher. Isso conta, né? Essa juventude. Então, eu diria assim, qualidades. A atualidade é uma delas, e a última qualidade que eu queria falar, que é importantíssima, não só para o jovem advogado, mas principalmente para ele, é a resiliência. O tribunal do júri, você tem que aprender a apanhar, e mesmo assim permanecer de pé. É Rocky Balboa, né? Você tem que segurar a onda, tem que saber que você entra perdendo de 7-0, que você vai apanhar a todo momento, mas mesmo assim você tem que permanecer de pé, né? Tem que buscar, enfim. E, além disso, da questão de prospecção de clientes, nós temos a vantagem de que nós, jovens advogados, estamos ali no meio de todas as áreas. A gente costuma sair mais, a gente costuma estar em círculos sociais distintos, a gente costuma estar, digamos assim, em várias camadas sociais. E isso é a prospecção de clientes. A gente precisa entender que você vai arrumar o cliente dentro de convívios sociais. Não vai, o jovem advogado não vai arrumar o cliente porque o nome dele é forte. O jovem advogado vai arrumar o cliente que é conhecido de tal pessoa e que vai, de algum modo,
falar que seu trabalho é bom, né? Você precisa também achar técnicas de ser conhecido, aí sim, construir um caminho para você ser conhecido. E hoje nós temos uma plataforma maravilhosa que são as redes sociais, né? Que é um caminho que você tem à sua disposição e que, se você fizer de uma forma técnica, de uma forma ética, dentro dos preceitos que a OAB vai moldar, você consegue ter uma prospecção também de clientes. Então, eu acho que a primeira coisa que o jovem advogado tem que entender é que é muito difícil que uma pessoa venha sem você fazer nada, bater na tua porta e pedir para que você seja o advogado dela. Isso não vai acontecer com o jovem advogado. Não adianta ele ficar de braços cruzados. O jovem advogado tem que ter iniciativa. Redes sociais você vai lá fazer teu júri, você grava o teu júri, você mostra a tua sustentação oral, você faz um vídeo bacana e você dá isso como um produto para a sociedade te conhecer como um advogado de júri. E 2, os círculos sociais que você frequenta, as pessoas têm que saber que você é advogado do Tribunal do Júri. E pode ser que amanhã, não precisa a gente pensar, olha, eu vou estar num círculo social aqui, como é que eu vou ter dentro do meu círculo social um criminoso? Todo mundo pode matar alguém, todo mundo pode chegar em casa e falar, hoje, pode acordar de manhã e falar, hoje não vou roubar ninguém, hoje eu não vou estuprar uma pessoa, e isso pode. Mas matar alguém, todo mundo está aí com essa possibilidade. Você pode sair aqui e atropelar alguém na rua. E pode vir uma testemunha falar que você estava em velocidade alta. E pode vir o Ministério Público falar que você estava com dolo eventual. E aí você vai ser submetido a Tribunal do Júri. Então, dentro disso, obviamente que você precisa se fazer conhecido e você, dentro dos seus caminhos sociais, dos seus convívios, isso vai chegar, o cliente vai chegar para você, tenho certeza disso. Até a situação, né, como o Dr. Giovanni falou, né, a pessoa, mas eu não vou matar ninguém, mas é aquilo que eu sempre ressalto, né, a gente nunca sabe, até aquela questão, né, que falam que os crimes contra a vida são é o único, né, a modalidade de crime que é julgado pela representante da sociedade, que é um crime que qualquer pessoa pode cometer, né? Então só depende ali das circunstâncias que nós três, o ouvinte, qualquer pessoa pode cometer, seja ali movido por uma violenta emoção, porque alguém fez um injusto ali com um ente querido seu, enfim, e fora situações em que há ali acusações completamente infundadas, injustas, né? Isso também sem mencionando também situações que possam envolver familiares, amigos, né, parentes, que possam eventualmente ser acusados desses crimes, né? Então aquilo que eu destaco, no seu meio social, as pessoas vão acabar te procurando justamente para isso, ou para ter uma defesa para si, ou para alguém ali do seu meio social também, né? Um amigo ou parente. Só para complementar, primeiro, em relação a essas características do jovem advogado no Tribunal do Júri, até aproveitando o ensejo que o Dr. Giovanni disse, da atualidade. Eu, de alguns plenários para cá, eu comecei a me equipar mais de uma forma tecnológica. Então, eu vou para o plenário do júri, eu tenho uma tela de mais de 2 metros ali, com um projetor, com um som, com um equipamento, e tudo que eu quero mostrar para os jurados, eu consigo colocar na frente dos jurados, para eles entenderem o que está dentro do processo. E eu vejo que isso chama muito a atenção, porque uma coisa é você chegar com uma folha A4 do processo, entregar para o jurado, ou mostrar na frente do jurado. Das duas, uma. Ou ele vai prestar atenção na folha e não vai olhar para você, não vai escutar o que você está falando, ou ele nem vai olhar. Então, a partir do momento que você vem com equipamento, seja uma tela, um projetor, uma televisão, e mostra ali para o jurado o que é essa prova, o que está dentro do processo, que não é algo que você está criando, que está lá nos autos, ele recebe isso de uma forma bem melhor.
e ele vai ter um interesse em relação a isso. Uma outra característica, e isso a gente já pode ir para a terceira característica, é a questão de humildade e coragem. O jovem advogado, a partir do momento que você, até voltando lá no início da nossa conversa, que o advogado inexperiente mostra ali aquela humildade, e da mesma forma você vem com uma coragem de brigar por um objetivo, que é aquele de trazer a justiça, trazer uma decisão justa para o seu cliente, para o seu constituído, você consegue demonstrar tudo isso para o jurado de uma forma que você não está ali para brincadeira. Eu vejo que é muito interessante e que é algo realmente que é imprescindível, principalmente para o jovem advogado no tribunal do júri. E só na questão da prospecção, hoje nós temos, o Giovanni também mencionou, nas mãos ferramentas muito importantes, que é as redes sociais. Antigamente, quando não muito tempo, eu comecei a advogar tem 6 anos, mas naquela época era raras as pessoas que produziam conteúdo. Eu mesmo não tinha a mínima noção que eu poderia abrir o meu Instagram e publicar um conteúdo, algo que eu estava fazendo naquele momento, um processo X, a gente pode fazer isso, e de uma certa forma já ir criando uma autoridade e demonstrando para as pessoas que você é um advogado, que você é um criminalista, que você é um advogado de júri. Por isso que a gente pode utilizar bastante dessas ferramentas para isso. Faz um júri, grava, tira um trecho ali e posta. Você vai demonstrar que você está fazendo júri, que você é um advogado de júri. É claro que aqueles 30 segundos, 60 segundos de uma fala que você cortou e postou não vai definir o profissional que você é, mas vai demonstrar às pessoas que você está ali, que você está trabalhando, que você está correndo atrás. E eu vejo que a gente pode sim utilizar disso nessa parte de prospecção. E também, claro, de criar autoridade. É claro que quando a gente inicia, quando nós começamos nessa caminhada do Tribunal do Júri, você não vai ter a autoridade de um advogado que está 30 anos fazendo júri, que tem 1000 júris na carreira. Mas você vai, aos poucos, galgando esses degraus. Por isso que eu vejo essa importância de você se posicionar na prospecção de clientes. Então esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Quero mais uma vez agradecer a presença aqui dos convidados, doutor Osmar Calegari, doutor Giovanni Moro, pela presença, compartilharam ali as suas experiências como jovens advogados no Tribunal do Júri. Então espero que você, ouvinte, tenha gostado desse episódio. E também deixo o espaço aqui aberto para os convidados para deixar um recado para os nossos ouvintes. Doutor Augusto, gostaria de agradecer o convite e parabenizar por essa iniciativa muito fértil dentro da nossa comunidade jurídica, que pode alcançar e disponibilizar essa plataforma aí para que a gente possa trocar conhecimento juntos. Tenho certeza que isso vai, de algum modo, acrescentar muito para outros e também nos acrescenta muito porque podemos trocar ideias aqui e sempre construir raciocínio juntos. Então, mas fica aqui meu muito obrigado e estou já esperando para que a gente possa estar aqui uma próxima vez para falar também de outros assuntos. Gostaria então, só para finalizar, deixar 2 dicas aqui que eu acho que vão acrescentar muito na vida do jovem advogado, que para mim funcionaram. Primeiro, leia muito, mas não leia só direito, leia também literatura, busque um pouco da poesia. O júri, ele é dinâmico e ele não trata só de questões jurídicas. Então, fique atento até os noticiários do dia a dia vão trazer aquilo que está acontecendo na realidade
criminal e criminológica do espaço onde você convive. Fica aqui minha dica de um livro, A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Isso traz muito a nossa, contribui muito para a nossa formação como pessoa e como advogado do Tribunal do Júri. E a segunda dica, para quem aí quer um curso mais prático, mais pragmático, enfim, do Tribunal do Júri, que quer ver como é o júri, não só naquela concepção teórica, mas também com viés bem prático, o Grupo Guerreiros do Júri, que eu acho um curso muito completo nessa área do dia a dia do Tribunal do Júri, bem prático mesmo, então acho muito interessante, uma plataforma muito bacana. Mais uma vez agradecendo o convite, agradecendo também o Dr. Osmar, uma honra conhecê-lo aqui de uma forma virtual, e estamos aí para uma próxima contribuição juntos e para a gente tratar desses temas tão relevantes aqui no nosso cenário. Obrigado. Giovanni, você quer divulgar teu Instagram também? E para quem está aí, quiser seguir nas redes sociais, meu Instagram é @giovanni.moro, Giovanni com 2 N's e I.moro, beleza? Espero vocês lá. Eu quero primeiramente agradecer, Dr. Augusto, pela iniciativa, pelo convite, para nós conversarmos nesse episódio de um tema de muita relevância, que é a jovem advocacia no Tribunal do Júri. Agradeço também o Dr. Giovanni pela presença, um prazer conhecê-lo, mesmo que de forma virtual, e enriquecer esse bate-papo, essa conversa. E eu quero aproveitar o espaço para trazer não uma dica, mas uma sugestão para os colegas, para as pessoas que querem iniciar no Tribunal do Júri. Primeira coisa, você precisa assistir, nem que seja de uma forma virtual, mas você precisa assistir a alguns plenários. Você vê como tudo acontece no Tribunal do Júri. Se você tiver a oportunidade de, como o Giovanni disse no início, de você pelo menos sentar lá na banca defensiva para você se ambientalizar com aquilo, com a magia do Tribunal do Júri, isso vai fazer uma diferença muito grande. E quando nós falamos em Tribunal do Júri, até voltando, aproveitando o ensejo do Giovanni, é muito além do direito, é muito além do processo. Você precisa conhecer de tudo um pouco, de literatura, de filosofia, de religião. É tudo um mundo que ele se complementa em cada detalhe. E agradeço novamente a oportunidade. Eu aproveito para divulgar as minhas redes sociais. Quem quiser me seguir no Instagram, @OsmarCalegari, Calegari com C e 2 L's e I no final. Ali eu trago um pouco do meu trabalho, principalmente no Tribunal do Júri, na advocacia criminal. Estou à disposição. Muito obrigado. As recomendações dos nossos convidados vão constar na descrição desse episódio. Quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe esse episódio, que assim vamos propagando o conhecimento. Também te peço que me siga nas redes sociais, em especial no Instagram, no perfil @AugustoRodrigues.criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço e até a próxima.